Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia nesta manhã abençoadíssima de quinta-feira, é isso mesmo, 28 de agosto, irmãos, estamos caminhando já para o final deste mês de agosto, e eu lembro bem que quando nós iniciamos este mês, eu disse que o mês de agosto seria, o mês do gosto, o mês da bênção, o mês da vitória para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família, e quantos testemunhos que nós temos recebido de portas de emprego que foram abertas, exames, irmãos, que deram, negativo para as coisas ruins, pessoas que estavam aí, os médicos achando que aquela pessoa estava, com uma doença ruim, mas já vê o resultado e não era nada daquilo, tantas coisas boas que aconteceu nesse mês de agosto. Então nós devemos louvar e bendizer a este Deus, que Ele é tão tremendo, poderoso, maravilhoso, ao meu, ao seu, ao nosso favor. Então nesta manhã, abra o seu coração. Eu não sei qual a sua luta hoje, eu não sei qual o seu desafio para esta quinta-feira. De repente você hoje está, com um boleto que você precisa de um milagre na área da sua finança, desculpa, você precisa de pagar. Eu quero te dizer que Deus, Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Coloca, a sua fé nele, peça para Ele abrir uma porta. Irmãos, Ele é o Deus que abre porta, Ele é o Deus que faz do sobrenatural. A Bíblia diz que, eu falei sobre isso ontem, que nós precisamos o quê? Ter fé, porque Abacuque diz assim: eis aí o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da sua fé. Então que você venha ter fé mediante as situações difíceis que nós estamos enfrentando, passando. Nós sabemos, irmãos, que os dias não têm sido fácil, os dias, irmãos, têm sido difíceis, mas nós temos um Deus que está com a mão dele levantada, o braço dele estendido, nós temos um Deus que está diante de nós temos um Deus que tem liberado uma palavra de bênçãos para com as nossas vidas, nós temos um Deus que é o nosso Pai, aquele que aquele, irmãos, que supre, aquele que vem ao nosso encontro. Jamais Deus te deixou, jamais Deus te abandonou. Tudo que o adversário quer é que nós achamos que ele, que o nosso Pai nos deixou. Irmãos, jamais Ele não nos deixa. Então que você possa nesta manhã saber que Deus é Deus que age, que Deus é Deus que faz do sobrenatural acontecer a favor da sua vida. Obrigado, muito obrigado por você estar conosco por essas manhãs, você que chega no YouTube depois do almoço, ou você não consegue conectar a TV Vitoriosa, mas está sempre aí no YouTube ligadinho conosco. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa. Aonde você estiver, neste Brasil lindo, que o Senhor te abençoe. Fora do Brasil, que o Senhor também continue abençoando a sua vida de uma maneira poderosa e de uma maneira maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Nós sempre estamos em oração, intercedendo para que os céus continuem a trabalhar a favor da tua vida, porque se tem alguém que possa trabalhar a favor da tua vida, é o céu. Tudo que nós precisamos é esperar em Deus, e a Bíblia diz, irmãos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você tem ficado com as suas forças debilitadas, é porque você não está
esperando no Senhor. Mas aquele que espera no Senhor, Isaías 40 fala, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então que você possa esperar e saber que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera, que Deus é Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa a favor da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Vou deixar 2 minutos para a gente colocar os nossos cultos anteriores e eu volto nesta manhã para deixar uma palavra para o seu coração, para este tempo, em nome do Senhor. Maravilhoso é poder te adorar, Senhor. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. E a defesa de Estevão, irmãos, não foi dizendo, estes homens estão enganados, eles não ouviram isto de mim. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele começa a fazer a defesa dele usando a palavra. Irmãos, ele pregou a palavra no sinédrio, a ponto da Bíblia disse que o povo, irmãos, ficou irado de ver a forma que ele falava, com graça, com ousadia, com poder. E a Bíblia diz então que pegaram Estevão, tiraram para fora do sinédrio, da cidade, e começaram unânime a apedrejá-lo. Enquanto ele recebia a pedrada, ele dizia: eis que vejo os céus abertos. A diferença, irmãos, quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, é quando tem pedradas, é quando tem situações difíceis na sua vida, você está contemplando os céus abertos. E a Bíblia diz que Estevão, ele só não contemplou os céus abertos, mas ele teve visão do lado de dentro do céu. Irmãos, é isso que o Senhor está chamando a mim e a você nessa noite. Para quê? Para ser cheio de graça, cheio de unção, cheio de poder, cheio, porque a nossa visão, ela passa a ser uma visão ampla. Esse Deus é tremendo, irmãos. Quantas coisas que Ele tem feito na nossa vida neste tempo, e você precisa de participar, você precisa estar conosco. Amanhã sexta-feira, temos noite aí de libertação, e você não pode perder, no nome do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos também embarcando aí para São Paulo, capital, né? Vamos estar ali na conferência de Mulheres Torre Forte, e eu quero aqui já deixar um forte abraço à presbítera Sônia e toda a equipe daquela conferência. Todo ano nós vamos ali, irmãos, e somos muito abençoados para a glória de Deus. E eu sei que não será diferente de maneira alguma. Então você vem para o culto, após o culto você retorna para sua casa, e as mulheres que vão estar conosco aí nesta viagem, nós já iniciamos aí o nosso embarque, vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero nesta manhã falar acerca do profeta Ezequiel. A Bíblia diz que no capítulo 1, ali no versículo 1 e 2, a Bíblia disse que ele está à beira do rio Quebar e ele teve visões de Deus. A minha pergunta para você nesta manhã: qual tipo de visão que você está tendo neste tempo? Porque a Bíblia diz, irmãos, que eu e você precisamos de ter visão de Deus. Eu falei no programa de ontem sobre nós estarmos na rota certa, nós estarmos, irmãos, na direção certa de Deus. E nós precisamos, então, para estar na rota certa, na direção certa de Deus, nós precisamos de ter um ouvido sensível para ouvir e entender aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações, aquilo que Ele está ministrando às nossas vidas neste tempo. A Bíblia disse que o profeta Ezequiel estava ali na beira do rio Quebar, e ali ele teve essa visão. E quando ele teve a visão, quando ele viu que Deus estava mostrando a ele, falando a ele,
a Bíblia diz então que ele, sabe, se renovou ali as suas forças, porque Ezequiel estava na beira daquele rio Quebar, buscando barro, né, para trabalhar naquela Babilônia. Irmãos, ele estava em uma situação difícil, ele estava em uma situação onde, né, a sua nação já não existia mais, então ele estava ali muito, mas muito confuso com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o que me chama a atenção é que quando ele teve a visão de Deus, ele teve a convicção que a visão era de Deus, ele teve a convicção, irmãos, que aquilo que estava acontecendo, Deus estava no controle de todas as coisas. O que eu quero que você entenda, que nós vivemos situações na nossa vida, nós passamos por situações que às vezes nos deixa confuso, mas nós não podemos, sabe, desconectar da presença de Deus, desconectar, irmãos, daquilo que Deus falou. Irmãos, você precisa de entender que quando nós temos uma promessa, irmãos, Deus, ele cumpre com a promessa. O projeto de Deus, a luta, a adversidade, a situação difícil, irmãos, não vai paralisar o projeto de Deus. E nesta manhã de quinta-feira, eu estou aqui para dizer que você é projeto de Deus, você é uma pessoa que Deus, sabe, ama, que Deus tem abençoado, que a mão dele está levantada ao teu favor. Então levanta hoje dessa situação que você se encontra, levanta hoje dessa situação a qual você está hoje, porque o Senhor, ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Para de olhar para baixo, para de olhar, sabe, por circunstâncias que está à sua direita e à sua esquerda, mas olha para o Senhor. Como eu disse ontem, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro não vem dos montes, o socorro não vem das matas, o socorro, irmãos, não vem, sabe, nem da terra e nem do mar, mas o socorro vem do Criador, daquele que criou todas as coisas. Então confia neste Deus Todo-Poderoso. E a gente vê que depois que o profeta teve essa visão, ele posiciona, sabe, ele entende, ele compreende aquilo que Deus iria fazer, o que eu e você precisamos. Por que que nós sofremos, irmãos? Porque nós não entendemos e nós não compreendemos aquilo que Deus está fazendo. Viver uma adversidade, viver uma situação difícil, isso não significa que Deus não está fazendo, que Deus não está abençoando, que Deus não está realizando. Isso não significa. O que eu e você precisamos é estar posicionado, porque quando nós estamos posicionados, a gente vê o posicionamento de Daniel, que também estava na Babilônia. Quando ele soube que a escritura estava assinada, ele volta para sua casa, e a Bíblia diz que ele voltou, e ele dobra o joelho, e ele ora. Daniel, você não vê Daniel confuso, pensando, e agora, eu oro ou não oro? Se eu orar, vou ser lançado na cova dos leões. Não, Daniel, ele tinha uma convicção. Daniel, ele estava ali tendo a certeza que ele, sabe, servia o Deus Todo-Poderoso. A convicção que Daniel tinha, sabe, que o Deus dele era maior do que aquele decreto. Você não vê Daniel perder o sono, mas você vê o rei perder o sono. Você não vê Daniel, sabe, agitado, mas você vê aqueles que havia, né, acusado Daniel, agitado diante daquela situação. Quando nós temos o Senhor, irmãos, há uma calmaria dentro de nós, há uma, sabe, paz e tranquilidade. Estamos passando por situações difíceis, sim, mas nós temos um Deus que não perde o controle de nenhuma situação. Confia nele e o mais ele vai fazer ao teu favor. Pai, nesta manhã, eu peço, Senhor, ó Deus, a tua paz, que a paz do Senhor seja sobre esta vida, sobre o interior desta pessoa. Dê a ela tranquilidade, dê a ela, ó Pai, a tua paz, de uma maneira poderosa e maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, é que eu estou pedindo a Ti. E só o Senhor é o Deus para fazer, só o Senhor é o Deus para operar, e só o Senhor é o Deus para agir e mover de uma maneira poderosa sobre esta vida,
esta casa e esta família. No nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos ao Senhor. Meu Deus, traz calmaria, meu Deus, a essas ondas que têm chicoteado o barco desta pessoa. Traz calmaria dentro do interior dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Ficamos por aqui nesta quinta-feira. Amanhã, se Ele permitir, um ponteiro no céu, outro na terra, e nós entramos para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família.